A história de origem do Superman é bem conhecida. Um órfão de Krypton chega à Terra e se torna o maior super-herói de todos os tempos. Mas o que você provavelmente não sabe é que a versão original do Superman era um super vilão careca e telepata, determinado a dominar o mundo. Só depois ele se tornou o incrível super-herói voador que conhecemos atualmente. Mas seja como vilão ou herói, o Superman foi moldado pelas experiências de seus criadores, dois adolescentes judeus de famílias imigrantes pobres. Juntos, fugiram para mundos imaginários, onde mesmo os mais improváveis poderiam ter superpoderes secretos. Então, quem são os caras que inventaram o Superman e qual é a sua verdadeira história de origem? A criação do Superman se inicia durante a Grande Depressão em Cleveland, onde dois adolescentes desajeitados não se encaixavam. Ambos eram tímidos, usavam óculos, não conversavam com meninas e não praticavam esportes. Basicamente, um par de Clark Kents. Este é Mark Nobleman, autor de Boys of Steel, os criadores do Superman. Ele se inspirou em como dois garotos do nada criaram o super-herói mais icônico de todos os tempos. Jerry Siegel era o escritor e Joe Shuster o artista. Eles eram bons amigos, colegas de classe, moravam no mesmo bairro e tinham o mesmo interesse principal, que era a ficção científica. Jerry e Joe eram judeus americanos de primeira geração. Seus pais fugiram do antissemitismo europeu para uma nova terra em busca de uma vida melhor. Mas crescer durante a Grande Depressão significou uma infância cheia de luta e incerteza para eles. Joe ficava desesperado para desenhar e às vezes não tinha papel à mão, não era uma despesa que sua família necessariamente podia arcar, então ele desenhava no que conseguia colocar as mãos. Lembro-me de ouvir falar sobre o verso do papel de parede, pedaços que não haviam sido usados. A família de Jerry enfrentou tragédia e dificuldades quando seu pai morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Devastados com a perda, lutaram para sobreviver sem a renda dele. Não é surpresa que Joe e Jerry gostavam de fugir para o mundo da ficção científica. Era uma questão de tempo até o escritor e o artista se unirem para criar suas próprias histórias. Logo veio a primeira versão do Superman. A primeira versão foi feita para uma história que não foi publicada. Foi apenas um de seus muitos trabalhos como adolescente, chamado Reinado do Superman. E nessa história ele era chamado de Superman, mas ele era um vilão. Um cientista recruta um homem pobre em uma fila de pão para um experimento que lhe concede superpoderes telepáticos. Uma história bastante sombria. Ele pode ler mentes, controlar pensamentos e até mesmo ver o futuro. Esse Superman usa seus novos poderes para obter dinheiro e poder, chegando a assassinar o cientista para eliminar seu único rival. Mas então, os poderes desaparecem e com o cientista morto, não há como recuperá-los. Então, este proto-Superman acaba sem nada e volta para a fila do pão. É curioso imaginar o que inspirou essa versão obscura do Superman. A ideia de um Superman já estava no ar na época, inspirada em grande parte pelo conceito de Übermensch de Nietzsche, uma pessoa idealizada que representa a próxima etapa da evolução humana. Na Alemanha, os nazistas distorceram essa ideia em sua ideologia de uma suposta raça superior. Talvez não seja surpresa que o primeiro instinto de Jerry e Joe fosse pintar um Superman como um vilão. Mas logo, eles reinventaram o Superman como um herói alienígena, um poderoso protetor dos inocentes com pele à prova de balas, capaz de saltar grandes distâncias, pular prédios altos, levantar pesos tremendos e ultrapassar trens velozes. Eles foram inspirados pelos fortes de circo que eram populares nos anos 20, que usavam roupas justas ao corpo. É daí que veio parte do traje do Superman. Eles afirmam ter nomeado o Superman não por causa de Nietzsche, mas porque queriam um símbolo em seu peito. Eles escolheram um S de seus sobrenomes, Siegel e Shuster, pois não podiam chamá-lo de Homem Siegel Shuster. Então eles escolheram outra palavra começando com S que faria sentido. Essa é uma versão da origem do seu nome. Superman recebeu uma identidade secreta para se misturar com um disfarce familiar para quem presta atenção. Clark Kent foi modelado a partir deles mesmos. Eles escolheram uma persona, uma identidade secreta para o Superman que realmente confundiria as pessoas. E disseram que o mais distante do Superman seria alguém como nós. Então eles fizeram Clark um tanto tímido e de maneiras suaves. Mas o Superman não foi moldado somente com base nas personalidades deles. A história parece refletir a vida de Jerry e Joe. Dois garotos judeus de famílias imigrantes que cresceram sentindo-se estrangeiros.
Superman, ainda bebê, foi enviado por seus pais para longe de seu planeta natal, momentos antes de sua destruição. Ele chega à Terra, é criado por estranhos e se torna um salvador. Soa familiar? É quase idêntico à história bíblica de Moisés. Há um paralelo entre Superman e Moisés. Ambos foram enviados pelos pais quando eram bebês e criados por estranhos, e só quando adultos aprenderam que estavam destinados a ser um salvador. Quando as pessoas ouvem isso exposto dessa forma, geralmente assumem que Jerry e Joe criaram o Superman intencionalmente como uma alegoria a Moisés. Não se sabe se Jerry e Joe fizeram isso intencionalmente. Eles nunca disseram isso explicitamente, mas a conexão é evidente. O Superman não apenas ecoa Moisés, mas também reflete a experiência de muitos imigrantes judeus. Os pais de Joe e Jerry fugiram de suas casas na Europa, onde seu modo de vida estava ameaçado de destruição. Eles chegaram em um novo mundo, buscando integração enquanto ocultavam sua identidade judaica. Essa é a história do Superman fugindo do planeta Krypton, antes de sua destruição, para iniciar uma nova vida na Terra. Até então, a ficção científica era sobre um humano indo para um mundo estranho, ou um lugar estranho. Este era um estranho vindo para um mundo humano, então eles inverteram. Superman estava andando entre nós e era o estranho. Os humanos eram a maioria e o alienígena, como imigrante e recém-chegado, talvez se sentisse indesejado ou desencaixado às vezes. Isso era diferente. Até o nome kryptoniano do Superman tem um toque judeu. O nome kryptoniano do Superman é Kal-El, que para um falante de inglês não significa nada. Mas se você traduzisse do hebraico, poderia significar tudo que é Deus ou tudo que Deus é. Não se sabe se Jerry e Joe escolheram Kal-El por causa de sua herança judaica. Se foi intencional ou não, parece haver uma profunda conexão entre a história do Superman e a história da experiência judaica. O Homem de Aço nasceu da visão de dois jovens criados com histórias judaicas, de luta, resiliência e esperança. E esses mesmos valores os mantiveram firmes, mesmo quando ninguém queria publicar seu pequeno quadrinho. Eles enfrentaram anos de rejeição antes de finalmente terem sua grande chance. Um editor da National Periodicals finalmente aprovou. Ele ofereceu a eles dólares dos Estados Unidos, dólares 130 por todos os direitos do Superman. Eles venderam todos os direitos do Superman, o maior super-herói de todos os tempos, por 130 dólares. Era a oportunidade que esperavam, mas também um acordo que os assombraria pelo resto da vida. Como o Superman se tornaria uma mina de ouro para seus novos donos, Jerry e Joe travariam várias batalhas legais ao longo das décadas para recuperar parte dos lucros de sua criação. Mas por ora, para esses dois jovens artistas em dificuldades, parecia um sonho virando realidade. Finalmente estavam sendo pagos para fazer o que amavam. Isso iniciou uma relação de 10 anos com a National Periodicals, onde eles escreveram e desenharam o Superman e foram bem remunerados, especialmente considerando que ainda era a depressão quando o Superman estreou. Superman estreou na Action Comics número 1 e foi um enorme sucesso desde o início. A National Periodicals eventualmente se tornou a Detective Comics, e o Superman passou a ser o super-herói mais famoso de todos os tempos, inspirando geração após geração. Em 2014, uma cópia da Action Comics número 1 foi vendida por mais de 3 milhões de dólares. Nada mal para algo que começou em um rascunho. A origem do Superman ainda ressoa universalmente hoje. Em sua essência, ele é mais do que apenas um super-herói. Ele é o exemplo perfeito de sucesso do imigrante, um símbolo de resiliência, justiça e esperança. Sua origem é uma história de sacrifício e sobrevivência tão antiga quanto o povo judeu. E seus criadores infundiram nele ecos de suas próprias vidas, as lutas dos imigrantes, a luta para pertencer e a crença de que até mesmo um estranho pode fazer a diferença. No fim, você não precisa de pele à prova de balas, visão de raio-x ou poder de voar. Tudo o que você precisa é da sua imaginação e você pode mudar o mundo.